Obrigado, Thaís. Excelente dica. E eu sou suspeito em falar porque eu utilizo e muito os produtos Aromas Bem-Estar. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Celso Goios, que é especialista em análise comportamental e também autismo. É isso, Celso? É isso mesmo, Edmilson. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muitíssimo grato pelo convite. É um grande prazer, satisfação estar aqui com os ouvintes do seu programa. Bom, eu queria começar te perguntando para você falar aí sobre os índices de autismo no Brasil. Bom, não existem estatísticas atuais a respeito desse índice no Brasil. Nós consideramos os índices apresentados pelo Centro de Doenças dos Estados Unidos, que é de um caso em cada 44 indivíduos. Isso daí é um índice altíssimo, tem crescido ao longo das últimas décadas e representa cerca de 2% da população. Então, se nós considerarmos, por exemplo, Ribeirão Preto e região em torno de 1 milhão de habitantes, nós teríamos, de acordo com esse cálculo, cerca de 20 mil pessoas que carregam consigo essa condição de autismo em algum dos graus que a condição apresenta. Quais são as informações aí, assim, digamos que não, primordiais para quem tem um filho aí com autismo? Bom, em primeiro lugar, é preciso que essa criança seja diagnosticada. E o diagnóstico é feito por uma equipe multiprofissional, constituída por um médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, muitas vezes também por um pedagogo. Mas, a partir do diagnóstico, inicia-se o tratamento. Então é fundamental. O diagnóstico é só o começo, né? Eu costumo dizer que a vida após o diagnóstico, porque é uma corrida muito grande atrás do diagnóstico, e sempre o diagnóstico causa um impacto muito grande na criança, principalmente na família da criança, né? Quer dizer, o que vai ser dessa criança, até onde ela vai chegar, o que nós vamos conseguir com essa criança, né? Qual que vai ser o prognóstico dela, né? E muitas vezes é muito difícil disso ser calculado de uma maneira objetiva, de uma maneira mais concreta, né? E isso abre espaço para uma incerteza muito grande por parte das pessoas envolvidas, principalmente os pais, né, as pessoas mais próximas dessa criança, né, e gera uma reação que eu considero até perigosa na busca de tratamentos, de todo tipo de tratamento, né? Então, a partir do diagnóstico, é fundamental que a criança comece o mais cedo possível o tratamento. E a depender da condição da criança, do grau em que ela está inserida, do autismo, que pode ser leve, moderado, severo, né, você tem uma perspectiva de tratamento que é transformada em número de horas por semana, né? E, em muitos casos, esse tratamento, principalmente no início, pode ser bastante intensivo. E essa é uma das características dos tratamentos que mais funcionam, né? O fato de serem precoces, a introdução deles ser precoce, e o tratamento ser intensivo, muitas vezes com um número de horas bastante até assustador, né? De 30 a 40 horas. O diagnóstico também é necessário para que os planos de saúde possam atender as famílias, né, acometidas por essa condição em um dos seus filhos ou filhas. Então, é fundamental essas duas características, mas há também uma outra característica fundamental: o conjunto de estratégias utilizadas no tratamento, estratégias comportamentais que nós chamamos, né, elas precisam ser comportamentais, ou seja, o diagnóstico é baseado nos comportamentos que essas crianças apresentam. Não existe nenhum teste objetivo, nenhum exame sanguíneo ou nenhuma tomografia computadorizada para identificar a condição. Ele é feito baseado nos comportamentos que a criança apresenta. E o tratamento é comportamental, o tratamento que apresenta as maiores evidências científicas a respeito do seu funcionamento
e do melhor prognóstico para a criança é conhecido como ABA, que é a sigla em inglês para análise do comportamento aplicada, nesse caso específico, ao autismo. Falando aí agora um pouquinho sobre o ABA, quais são as habilidades, o que que esse programa, é um programa, né? Na verdade, a análise do comportamento, ABA, é baseada em um conjunto de estratégias comportamentais, de procedimentos terapêuticos, baseados em uma ciência que é conhecida como a análise do comportamento, né? É uma ciência que já existe há pelo menos 8 décadas, com raízes que se estendem no passado muito mais do que isso, né? E é uma ciência muito ampla e, como toda ciência, evidentemente, é viva, produz conhecimento constantemente, né, continuamente. E a formação do profissional que atua nessa área, ela tem que ser muito sólida, ela tem que ser com base em evidências científicas, né? E não é uma formação rápida, não é uma formação breve, é uma formação longa. Me fala uma coisa, Celso, essas informações de internet, de WhatsApp, essas curas milagrosas, isso atrapalha muito, né? Atrapalha muito, muito, e às vezes pode ser muito perigoso para a criança, né? Existe muito, o que eu estava mencionando anteriormente, né, a incerteza que os pais têm a respeito das possibilidades de futuro da criança, levam essas pessoas a procurarem, né, curas milagrosas, em qualquer formato, né? Pílulas de determinado tipo, líquidos de outro tipo, né? E assim por diante. E não existe nenhuma evidência a respeito da eficácia desses tratamentos, né? Então, você pode, de maneira geral, considerar todos esses tratamentos aqueles que têm já evidências experimentais que demonstram que eles são eficazes, né? Tem alguns tratamentos que não existem evidências, mas as evidências estão sendo buscadas, e tem aqueles tratamentos sem nenhuma evidência. E tem aqueles outros tratamentos que são nocivos para a criança, não é? Então, é preciso estar muito atento. Dentro dessas 4 categorias gerais, os que apresentam comprovadamente, através de vários trabalhos científicos, evidência de que funcionam, oferecem uma melhor perspectiva de vida para essa criança, é o tratamento conhecido como ABA. Como é feito esse tratamento, Celso? Bom, constantemente a criança é avaliada, né, numa série de repertórios comportamentais, principalmente, claro, aqueles que levaram, né, ao diagnóstico de autismo, mas também aos comportamentos que vão aproximar essa criança a atingir uma proximidade maior com a curva de desenvolvimento típico de uma criança, né? De uma criança atípica, evidentemente, né? Então, você avalia constantemente e você aplica procedimentos, né, para reduzir barreiras comportamentais e principalmente para instalar novos comportamentos, aqueles comportamentos que a criança não exibe, né? Então, existem muitos comportamentos, muitas restrições comportamentais, né, para essas crianças com autismo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa conversa aqui com o Celso Goios. É um minutinho só. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Quem Realiza na TV. E você já sabe que para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do programa e também quem serão nossos próximos entrevistados, é só seguir a gente. Estamos no Instagram, @quemrealiza e @ecaparelli. Ou se preferir, é só acessar o QR Code disponível aí na sua tela. E nós voltamos aqui com a nossa conversa sobre autismo com o Celso Goios. Falando agora sobre a escola, ainda existe muito preconceito do autista estar estudando e dependendo do nível ele não pode estudar numa escola com as outras crianças? Como que é isso? Não tem essa que a criança com autismo não pode estudar com outras crianças, embora
às vezes, seja uma compreensão da escola. E você nota essa compreensão, você infere a existência dessa compreensão por parte da escola, quando ela, de diferentes maneiras, a escola, de diferentes maneiras, recusa o atendimento, recusa aceitar essa criança no seu seio, né, com as mais variadas desculpas, né, e também se recusa a oferecer aquilo que clínicas que atendem já a criança no momento, no período contrário, por assim dizer, né, sugerem ou indicam ou recomendam à escola para que façam dentro da escola. Então é preciso haver continuidade do tratamento. Por se tratar de tratamentos muito intensivos, ele não pode se restringir ao ambiente da clínica onde é aplicado diretamente esse tratamento. Ele tem que se estender ao ambiente escolar e também ao ambiente familiar. Então é fundamental a participação de todos esses atores no cenário do tratamento da criança. Bom, eu queria muito agradecer a sua participação aqui e queria que você deixasse aí os seus contatos para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito. Bom, os contatos principais para quem tem filhas com autismo ou na perspectiva aqui em Ribeirão, que eu conheço o trabalho que eu posso recomendar, é o Instituto Abaquer, na Avenida Carlos Consone, e o meu endereço nas redes sociais é Celso Goios. Qualquer pessoa que procure Celso Goios no Instagram ou no Facebook é capaz de me encontra e pode passar mensagens que eu, com o maior prazer, atendo. Obrigado pela sua participação aqui, Celso. Eu que agradeço pela oportunidade. Um ótimo dia, uma ótima semana a você e a todos os seus telespectadores.